Olá, queridos, graça e paz, o Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. E o texto que eu quero ler está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 até o 41, que diz assim: que naquele dia, ao anoitecer, Jesus, ele dá uma ordem aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado da margem. Deixando a multidão, então, eles levaram Jesus no barco, assim como ele estava. Os outros barcos também o acompanhavam. Então, se levantou um vento forte, um vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus, ele estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Então os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Então Jesus se levantou, ele repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. E o vento, ele se aquietou e fez-se completa bonança. Então Jesus voltou aos seus discípulos e perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Deixa eu dizer algo para você nessa manhã. As tempestades, meu irmão, minha irmã, elas existem e elas são inevitáveis na nossa vida. Elas chegam para os crentes, mas também para os não crentes. Chega para os velhos, para os casados, para os jovens, para as crianças, para os ricos e para os pobres. Não existe uma classe. A tempestade, ela vem, o dia mau vem. É uma situação que muitas vezes vem e acaba transtornando toda a nossa vida. Um divórcio, uma enfermidade, uma perda, elas vêm sem aviso prévio e são inesperadas e põem a nossa vida de ponta cabeça. Sabe, irmãos, nós não vivemos blindados em uma redoma de vidro. Nós estamos sujeitos, queridos, a isso. E nesse texto, quando eles entram no barco, é interessante que não havia tempestade. Esse lago de Genezaré é um lago de água doce, que ele tem aproximadamente 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. É um fenômeno que acontece neste lugar. A tempestade de vento, ela vem de súbito. É interessante que a tempestade das nossas vidas não é diferente. Às vezes elas vêm de súbito e elas são inadministráveis. Esses marinheiros aqui, esses homens eram acostumados com aquele mar e com aqueles ventos fortes. Mas aquela tempestade, é interessante que a Bíblia diz que se tornou impossível de administrar. De repente, meu irmão, minha irmã, a crise chega. De repente, a situação adversa vem e você tenta administrar, mas vai se tornando cada vez pior e ela se torna inadministrável. Meu Deus, talvez você esteja passando por uma situação como essa. Talvez pode ser uma área na sua vida, no casamento, no filho, nas finanças, uma enfermidade. Muitas vezes, meu irmão, as crises na nossa vida são assim. Paulo, quando estava em uma viagem indo para Roma, o barco que ele estava enfrentou uma grande tempestade e ia à deriva. A Bíblia diz que eles largaram o leme e o barco foi à deriva. As tempestades, elas são pedagógicas. As tempestades, elas são instrutivas. Nós não cremos em sorte, não. Nós não cremos em azar. Nós não cremos na obra do acaso.
nem mesmo em feitiço, nem mesmo em determinismo. Não. A Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, que nem um fio de cabelo vai cair da sua cabeça sem que Deus não permita, sem que Deus não saiba. Nenhuma folha cai sem a permissão de Deus, nenhuma folha da árvore cai. Paulo, ele foi ileso, ele e todos aqueles homens, Deus levou em vida para aquela praia. E Deus também aqui, através de Jesus, trouxe a bonança, a completa bonança. O vento se aquietou, o mar se acalmou diante da voz daquele que tudo pode, diante da voz daquele que é poderoso. Deus quer que essa situação que talvez você esteja vivendo te ensine algo, te liberte de algumas situações, te leve talvez a um nível de relacionamento maior com Ele. Talvez Deus quer te fortalecer na sua fé. A fé é a certeza de que Deus, Ele é poderoso para fazer. A fé é a certeza. Creia nisso. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele falou que vai fazer, meu irmão, minha irmã, fique firme, creia na palavra. O Senhor agora mesmo está trabalhando na sua vida. E de repente Deus virá. E quando de repente Deus virá, você precisa estar preparado para viver tudo aquilo que Deus irá derramar na sua vida e através da sua vida. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, queridos.